Um levantamento inédito, olha só essa informação, um levantamento inédito revela como que essa violência toda prejudica o transporte público. No último ano, quase 150 ônibus foram usados por bandidos para fazer barricada. Jefferson Monteiro, e tem uma campanha para tentar evitar tanta destruição, que eu acho o seguinte, que na verdade o que a gente precisa é, a campanha é 70, né? Mas precisa de ação efetiva da segurança pública para poder dar proteção para essas pessoas que trabalham nos ônibus, para os cidadãos, e para fazer com que a bandidagem não tenha facilidade de ir lá buscar um ônibus e atravessar no meio da rua usando como barricada. Com certeza, Fachel. Só uma informação, aproveitando o gancho aí dessa movimentação aí no Alemão, essa operação, a gente acaba de receber informação, Paulo Valente, porta-voz da Rio Ônibus, está aqui comigo, ele disse que os ônibus estão fazendo rotas alternativas, estão desviando as rotas aí por conta da operação. Tá só aproveitando então o gancho aqui, aproveitando que a gente está com o Paulo Valente aqui ao lado, para atualizar a situação dos ônibus lá no Alemão. Falando então dessa campanha, vocês disseram aí que quase 3 mil ônibus foram vandalizados no período de um ano. Isso só para reforçar, no período de um ano, só aqui na cidade do Rio de Janeiro. E nesse período então, de abril do ano passado até abril desse ano, esse mês que a gente está, mais de 6 milhões de passageiros foram impactados por conta de vandalismo em ônibus aqui na cidade do Rio de Janeiro. Paulo Valente estão aqui comigo, porta-voz da Rio Ônibus, para falar sobre isso. Campanha importante acontecendo em vários terminais aqui da cidade do Rio de Janeiro. Paulo, bom dia para você, obrigado pela participação aqui no Bom Dia Rio. Como é que está sendo essa campanha? O que vai ser feito a partir de hoje nos terminais? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Essa campanha visa esclarecer a população sobre a necessidade de se preservar o ônibus, que é o bem público que atende aí a toda a sociedade. Então, o que nós estamos fazendo é passar informação para as pessoas através de panfletagem, através de colocação de mensagens nos ônibus, de mensagens nos painéis que ficam nos terminais, orientando sobre como proceder em casos de vandalismo. O que é considerado vandalismo em um ônibus? Olha, o vandalismo vai desde o sequestro de um ônibus para utilização em barricadas e do incêndio de ônibus, até a coisas mais simples como a pichação de um ônibus, um banco rasgado, um vidro quebrado. Inclusive, na tela, então, os números que a gente levantou juntamente com o sindicato Rio Ônibus nos últimos 12 meses. 2.813 ônibus foram depredados, em média aí 230 ônibus por mês, 145 ônibus sequestrados e usados como barricadas, 28 ônibus incendiados. Prejuízo, então, de mais de 46 milhões de reais. É importante reforçar, então, que vandalismo em ônibus é crime. Faixa aí, Ana Paula. Olha, Jefferson, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para ele, porque a gente está mostrando a situação da violência na cidade do Rio de Janeiro. A gente entende que essa campanha é uma campanha por causa do vandalismo nos ônibus, né? A pergunta é a seguinte, o vandalismo é algo que você tenta fazer uma campanha para conscientizar, mas como é que as empresas de ônibus encaram essa situação como a de hoje no Alemão, aonde a bandidagem vai lá, pega o ônibus e usa como barricada? Dá para operar desse jeito? Paulo, o Faixa está falando justamente, essa campanha é extremamente importante para conscientizar a população para o vandalismo nos ônibus. Mas como é que as empresas de ônibus veem, por exemplo, uma situação como está acontecendo hoje, uma operação ali no Complexo da Maré, no Complexo da Penha, muitos agentes ali envolvidos, ônibus desviando de rota, como é que as empresas enxergam isso? Não, é uma coisa que nos causa uma grande apreensão, primeiro, pelo risco de se vandalizarem ônibus, se queimarem ônibus. Segundo, pela questão da operação da mobilidade na cidade, porque toda a cidade acaba sendo impactada, porque linhas que rodam ali próximas do Complexo do Alemão se deslocam para o centro, lá as pessoas fazem integração para linhas na Zona Sul, vêm para outras regiões, para o metrô, para tudo. Então, toda a mobilidade da nossa cidade é prejudicada. Então, o direito de ir e vir do cidadão fica prejudicado. É muito mais do que simplesmente o prejuízo financeiro de ter um ônibus queimado. É toda uma cidade que é colocada aí em questão. Que mobilidade que a gente quer, que cidade que a gente quer. Isso é um apelo que a gente vem sempre fazendo para as autoridades que combatam atos como esse que causam insegurança aí para a população, para o rodoviário que tem medo de trabalhar em determinadas regiões. Então, tem muita coisa que precisa ser feita nesse sentido, de dar segurança à população como um todo, especialmente a quem se desloca de ônibus, que é o principal meio de transporte na cidade. Paulo Valente, porta-voz do Rio Ônibus, muito obrigado pela participação. Faixa aí, Ana Paula.
Você fica imaginando, né, qual é o tipo de treinamento que o motorista precisa receber para poder trabalhar como motorista de ônibus no Rio de Janeiro para enfrentar isso aí que a gente está vendo. Para enfrentar isso aí que a gente está vendo. Não é fácil. Não, eu nem sei se existe treinamento para isso. O que a gente sabe é que eles têm orientação que se tiver algum problema, entrega tudo e sai. Isso a gente já viu várias vezes. É a orientação do cidadão comum. Agora, como é que você tenta trabalhar normalmente como motorista de ônibus sabendo que do nada pode entrar uma quadrilha dentro do ônibus e jogar gasolina e tocar fogo? Qual é a segurança que esse funcionário tem? Olha, não é fácil. Não é fácil. Bom, e ainda tem, vamos só para a gente separar bem, tá? Ainda tem essa campanha que os empresários dos ônibus estão fazendo, que aí é para a população não destruir o próprio ônibus, mas é diferente, não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje. E as mensagens estão chegando, né? Estão chegando. Então vamos lá, para você, morador ali da região, segundo a Rio Ônibus, tem várias linhas que não estão circulando nas áreas do Complexo do Alemão, elas estão fazendo rotas alternativas nesta manhã. A gente tem repórter também lá naquela região dizendo que poucas linhas de ônibus estão circulando, tá? Não dá para circular. Então assim, não dá. Como é que realmente você vai circular não dá. com as pessoas dentro do ônibus e a bala passando? Então eles estão fazendo rotas alternativas, um ou outro que está passando, não conta então agora com essa linha, estão fazendo outros caminhos, tá? E aí...